capítulo de número 8, Evangelho de João, no capítulo 8. Queremos meditar debaixo do tema a bênção da permanência. Na carta do autor ao livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele diz para aquela igreja: vocês têm necessidade de perseverança. Muitos irmãos lá em Jerusalém estavam retornando ao judaísmo. E então o autor de Hebreus diz que se eles voltassem, não haveria mais sacrifício por eles. Aqueles que provaram o dom do Espírito Santo foram lavados e retornaram ao judaísmo. Eles estavam calcando aos pés o sangue de Jesus, que é um sangue superior ao sangue dos animais que eram sacrificados para o perdão dos pecados. O ministério de Jesus é superior ao ministério dos anjos. No capítulo 1 e o capítulo 2, Hebreus nos mostra. No capítulo 3 ele mostra que, e o capítulo 4, que o ministério de Jesus é superior ao ministério de Moisés. E depois ele segue dizendo que o ministério de Jesus é superior ao ministério levítico, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício permanente e eterno, não há necessidade de refazer sacrifícios. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Este é o sacrifício em meu e em seu favor, um só sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então no capítulo 9, verso 27 diz: ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois disso a prestação de contas. Eu e você vamos comparecer diante do Senhor, e também aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram vão comparecer. E que dia será aquele em que eu e você nos colocarmos diante do Cordeiro, diante daquele que se assenta no trono, o nosso Deus? Aqueles que creram receberão das mãos do Senhor vida eterna, ao passo que aqueles que não creram serão afastados eternamente. João capítulo de número 8, verso 31 até o verso de número 38, Jesus está em Jerusalém, está conversando com o povo de Deus, está ali pregando o Evangelho para aquele povo, mas aquele povo rejeitou, outros creram. E aqueles que creram, Jesus então diz no verso 31, João capítulo 8, verso 31, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. A quem Jesus está pregando aqui? Aos judeus, mas especificamente qual grupo desses judeus? Aos que haviam crido nele. A bênção da permanência não é somente crer no Senhor Jesus, é permanecer nele. E a sequência do texto nos diz: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus fala de libertação, aqueles que haviam crido nele, eles se assustam. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que você diz sereis livres? De que tipo de libertação é essa que você está falando? Jesus, verso 34 diz: em verdade, amém, amém, verdadeiramente o que eu vou dizer tem fundamento, é verdadeiro eternamente. Eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós
fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Jesus está falando da bênção da permanência ou da maldição da permanência. Ele está falando do Pai Celestial e está falando de outro Pai que está no capítulo 8, verso 44. Ora, vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos lá? Papai, nós te agradecemos por esta palavra. É uma palavra dura que Jesus disse àqueles homens, mas também serve para nós em nossos dias. Sim, há uma palavra de promessa nesse texto, que Jesus diz que se nós permanecermos em suas palavras e suas palavras permanecerem em nós, nós vamos conhecer de fato a verdade, e a verdade vai nos libertar do pecado e nos levar para a casa do Pai, porque se o Filho nos liberta, verdadeiramente nós seremos livres, e Ele já está sentado à tua direita, Pai, e nós temos crido nele, e queremos continuar crendo nele, permanecer firmes nele, porque sabemos que nele nós somos verdadeiramente livres, e podemos chamar o Senhor, Pai, de Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida particular, e também sermos mensageiros dela àqueles que ainda estão presos no pecado, por amor daquele que nos ensinou esta verdade eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Para permanecer é necessário estar. Eles estavam no lugar certo, na presença da pessoa certa. Eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Então, para que eu permaneça, eu preciso estar. Para que eu e você permaneçamos na palavra, nós precisamos estar reunidos, estar unidos, estarmos seguindo, andando com Jesus. Jesus disse nesse mesmo Evangelho, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho pelo qual eu e você podemos entrar na casa do Pai. Nesse texto ele fala de dois pais e de duas permanências. Aqueles homens estavam rejeitando Jesus, apesar de terem dado sinal de crer. Mas quando Jesus fala do pecado, eles então se isentam, pelo fato de que eles consideravam que o gentio era pecador. Pessoas que não fossem da sua religião, eles consideravam aquele homem é pecador, ele come com pecadores. O tempo todo os evangelhos nos mostram essa característica desses judeus. Eles se consideravam bons demais. Em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, Jesus fala de dois homens que subiram no templo e foram lá orar. Um olhava e orava de si para si mesmo: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens pecadores, nem como esse publicano que está ali orando. Sou tão bom. Eu queria ser meu pai para ter um filho como eu. E Jesus disse que aquele homem voltou para casa nos seus pecados. Mas aquele outro que não ousava nem levantar os seus olhos, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, seja propício, seja favorável a mim, pecador. Jesus disse: esse homem reconheceu que era pecador, igual aquele que foi crucificado ao lado de Jesus e que diz naquela hora: nós merecemos esse castigo, mas ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse: não, quando eu vier no meu reino, hoje mesmo te digo, você vai estar comigo no paraíso. Você reconheceu, você conheceu a verdade que nós estávamos separados de Deus. Não é religião, não é lei, não é obra humana que vai aplacar a ira de Deus. Todas as religiões tentam agradar a divindade. A mensagem de Deus para mim e para você é que Deus se fez homem,
Ele veio e pagou a minha dívida, que era contra mim, era contra você. Esse escrito de dívida, Paulo diz em Colossenses no capítulo 2, que foi pregado na cruz. Quando Jesus celebra aquela ceia, naquela noite com os seus discípulos, ele pega aquele cálice, é o terceiro cálice. Dentro daquela ceia havia 4 cálices, e era o cálice terceiro, que era o chamado cálice da redenção. Ele pega aquele cálice e ele diz: bebam todos desse. Este cálice é o cálice da nova aliança para a remissão, a redenção dos vossos pecados. E essa mensagem tem que ser pregada no mundo todo. Não há perdão senão no sangue de Jesus. No livro de Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue de Jesus foi derramado para a remissão, para o pagamento dos nossos pecados. E é por isso que nós nos reunimos para a adoração, para glorificar o nome do Senhor Jesus, para reconhecer e agradecer. Cada culto é um culto de ação de graças ao Senhor. Amém? Então, para permanecer, primeiro é necessário nós estarmos. Em segundo lugar, toda permanência traz consequências, boas ou más. Esse texto nos fala que aqueles homens estavam permanecendo nos seus pecados, porque eles rejeitaram o único que poderia libertá-los. Esse mesmo Evangelho, capítulo 1, verso 29, quando João, conhecido como Batista, ele vê Jesus caminhando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles homens não aceitavam a ideia de que eles fossem pecadores. Eles se consideravam imperfeitos, santos, não necessitavam de um libertador. Eles rejeitaram o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Mas também a bênção da permanência nos traz libertação. Jesus disse: se vocês permanecerem em minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão conhecer a verdade. A verdade que no capítulo 14, Jesus diz: vocês vão receber o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. É o Espírito Santo de Deus que me convence. No capítulo 16 de João nos fala que quando o Espírito Santo viesse, ele haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não criam nele. E ainda hoje muitos têm essa opção de não crer em Jesus e permanecem nos seus pecados. Mas o Espírito Santo também me convence da justiça. E Jesus mesmo explica esse fato. Ele diz: da justiça porque vou para o Pai. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus deu o aval de está consumado, está pago. Então quem está em Cristo é nova criação. Quem está em Cristo tem a herança, tem o perdão, tem a salvação, a vida eterna. Porque todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, para permanecer é necessário fazer escolhas. Jesus coloca diante daqueles fariseus, daqueles judeus, a oportunidade de escolha. Hoje nós temos também a mesma oportunidade de escolha. Ou permanecemos longe de Jesus e nos nossos pecados, ou aceitamos o seu sacrifício em nosso favor e passamos a declarar que nós fomos perdoados, porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. E então, Romanos capítulo 10 nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele segue dizendo: diz, como invocarão aquele de que nada ouviram? Como crerão se não há quem prega? É necessário que eu e você sejamos porta-vozes em nome de Jesus e declararmos: eu sou liberto, eu sou livre, eu adoro por gratidão,
Eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque fui salvo. Uma luz não brilha para ser luz, porque ela é luz, ela brilha. Porque sal, ele salga. Porque sou filho, eu posso devolver o meu amor ao meu Senhor. Então cumprir, sim, de fato, toda a lei. Amar a meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. E porque Deus me amou primeiro, eu posso amar você. E você pode me amar. Amém? Toda a lei se cumpre num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Permanência. Em primeiro lugar, escravidão ao pecado ou submissão a Cristo. Versos 33 e 34. Em segundo lugar, ouvir a palavra do inimigo ou a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Na sequência, nesta mesma discussão, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu já existo. E aqueles homens que estavam então crendo em Jesus, quando são confrontados com as verdades eternas, eles se arrepiam e rejeitam Jesus. São escolhas. Ou ouvimos a palavra do Pai, proferida pelo Filho, João capítulo 5, assim como eu ouço, eu falo. Ou ouvir a voz do inimigo, que Jesus classifica eles como filhos, então, deste outro, que é o pai da mentira. Se eu chamo de Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu preciso crer na verdade. E Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e esta verdade vai trazer libertação. Em quarto lugar, para permanecer é necessário ser. É estar, é saber que as minhas escolhas trazem consequências, é ter a liberdade de escolha e também é ser. Em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus, andar com Jesus, confiar nele, buscar dele o ensino, buscar dele a orientação. É um livro muito importante que fizeram até um filme deste livro, cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Diante de uma situação em que você está vivendo, seja no trabalho, seja em casa, pergunte-se: o que Jesus faria nesta situação? O que Jesus faria? Em segundo lugar, é ser liberto por Jesus. É não nos prender novamente. Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz: eu vos preguei o Evangelho. Quem vos induziu a abandonar o Evangelho e voltar agora à escravidão de dias, meses e anos? Então, no capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, Paulo fala assim: será que eu tenho que gerar vocês de novo e parir vocês de novo em Cristo, até que Cristo seja formado em vocês? Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: olha, não se torne escravo, presa de ninguém por causa das suas filosofias. Alguns até vão dizer que são adoradores de anjos. Outros vão inventar um monte de leis que com o uso se destrói, achando que isso vai trazer uma religião que agrada a Deus. Sabe o que agrada a Deus? É você confiar em Jesus, é confiarmos no seu sacrifício em nosso favor. Liberdade não é motivo de libertinagem. Capítulo 5 de Gálatas nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora não use dessa liberdade para a libertinagem. O que é uma libertinagem?
cada 10 dias você separa um para o Senhor, é isso? De cada 7 dias você separa um dia para o Senhor. Quem é casado aqui, seja fiel à sua esposa. Quem trabalha, não surrupie valores para si, mas seja honesto. Não fale da vida alheia, não cobice o que não pertence a você. Seja submisso, obedeça às autoridades, começando dentro de casa, aos pais. Não deseja a morte de ninguém, por mais mal que ele seja, por mais mal que tenha feito. Esses são os princípios pelos quais nós devemos reger agora a nossa vida, não como algo como um cabresto, mas por livre vontade. Adorar, estar junto com o povo de Deus, porque ali, no meu lugar, eu estou indo para a pátria celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos diz que nós temos uma pátria celestial que não é esse mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra, estamos aqui apenas de passagem, e nossa vida aqui é tão fugaz. Hebreus capítulo 11, versículo 10 nos diz que Abraão estava na terra da promessa. Deus disse: tudo isso aqui eu vou dar para você, anda, agora vai norte, sul, leste, oeste, isso aqui será seu, por onde quer que você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar para você e para a sua descendência. Abraão, no entanto, Isaque e Jacó andaram na terra da promessa como se fossem estrangeiros, morando em barracas, porque eles confessavam: nós somos estrangeiros. 1 Pedro, a carta de 1 Pedro não é para judeu, é para gentio que se converteram. Ele diz: vocês antes não eram povo de Deus, agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, agora vocês alcançaram misericórdia. Então vamos peregrinar. Vocês são peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós não estamos aqui para ficar para sempre. Miqueias diz: vamos adiante, aqui não é lugar de descanso. Nós temos uma pátria celestial que não pode ser abalada por governos, sistemas financeiros, crises mundiais, catástrofes, secas, enchentes. Nada disso pode afetar a nossa pátria celestial. Amém? Permanecer, ser discípulo de Jesus, ser liberto por Ele, e o mais importante de tudo, filiação, ser filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica para sempre na casa. O escravo aqui no Brasil, no tempo da escravidão, eles estavam num lugar chamado senzala. Eles entravam na casa apenas para fazer trabalho, serviços, limpar a casa, fazer comida, e eles voltavam para dormir na senzala. Mas aquele que é liberto pelo Filho, esse fica na casa para sempre. E não somente isso, Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A mesma herança que Cristo já recebeu, você tem direito, porque Jesus conquistou esse direito, não porque eu e você fomos bons o suficiente para alcançarmos isso. Na carta de Paulo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículos 9 e 10, ele diz que isso não foi obra de nossas ações, mas foi graça de Deus, e Jesus trouxe à luz a imortalidade pelo Evangelho. Quinto e último lugar, a bênção da permanência em Cristo é a eterna presença na casa do Pai. Amém? Você é livre? Nós queremos celebrar a ceia do Senhor hoje. Queremos celebrar o símbolo da nossa libertação. A ceia, ela foi iniciada lá no Egito, 1400 anos, 1450 anos antes de Jesus nascer.
Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, pega um cabrito de 1 ano, ou um cordeiro de 1 ano, e molem este cordeiro. Nenhum dos seus ossos deve ser quebrado. Quando Jesus estava naquela cruz, eles foram para quebrar as pernas dos homens para que morressem antes do pôr do sol, porque começava o dia da preparação, e o dia 15 de Nissan era feriado, era um Shabat. Então eles quebraram as pernas do primeiro e do outro. Quando chegaram em Jesus, perceberam que ele já estava morto. Para se certificar de que ele estava morto, o centurião, ele pega a lança e atravessa o corpo de Jesus, de baixo para cima, perfurando fígado, pulmão e coração. E dali jorrou água e sangue. É o sangue do Cordeiro que livrou o povo do Egito da morte, do poder do anjo da morte, quando passou sobre o Egito. Nas casas onde havia a marca do sangue nas portas, o anjo passava por cima, ele não tinha autoridade para entrar. E a palavra hebraica para isso é pesar. Pesar. Aportuguesado, Páscoa. Páscoa. Passar por cima. Todo aquele que entregar a sua vida a Jesus passa a ser um dos primogênitos do Pai. Hebreus capítulo 12 nos diz, no verso 23, que nós chegamos à assembleia dos primogênitos arroladas no céu. Amém? Quando você crê no Senhor Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E você passa a ser um dos primogênitos. Porque só o primogênito tinha direito à herança. Então eu e você temos direito à herança, porque nós somos feitos herança do Senhor. Somos primogênitos arrolados no livro da vida. E a mesma proposta que Jesus fez para aqueles judeus, Jesus está fazendo hoje para nós. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai? Pedro diz: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado o crescimento para a salvação. Nós fomos salvos quando cremos no Senhor Jesus, mas estamos sendo salvos enquanto cremos no Senhor Jesus. Ele vai nos libertando de tudo aquilo que nos atrapalhava, que nos afastava de Deus. João, na primeira carta, ele diz: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos, ou fazemos Deus de mentiroso. Porque ele diz que nós somos pecadores. E a verdade não está em nós, mas se nós confessarmos, ele é fiel e justo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Nesse texto, Jesus fala de dois pais: o nosso pai espiritual, que é o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou o outro, que é o pai da mentira. Todo aquele que rejeita Jesus permanece fiel ao seu pai. Mas aquele que é fiel a Jesus permanece fiel ao Pai Celestial. Todo aquele que rejeita está debaixo da filiação do inimigo e vai para a casa dele. Todo aquele que é fiel a Jesus permanece nele, vai para a casa do seu Pai, a presença de Deus. Amém? E lá nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Amém? Então, a mesma proposta que Jesus fez para aqueles homens, ele faz para nós hoje: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. No capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que permanece em mim e dá fruto, o Pai limpa, ele corta, ele poda, para que produza ainda mais fruto. Então a bênção da permanência é permanecer firmes, enraigados, alicerçados
unidos à videira. E Jesus está dizendo: eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá luz da vida. Se alguém ainda não decidiu andar com Jesus, hoje é uma oportunidade que você tem. Entregar-se inteiramente, sem reservas, ao senhorio de Jesus, e assim ter os seus pecados totalmente lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a proposta dele para nós, para você e para mim. Se há alguém aqui neste plenário que ainda não tomou uma decisão pública de entregar sua vida a Jesus, hoje é uma oportunidade que você tem, como Jesus estava ensinando lá em Jerusalém. Eu já era pastor há 6 anos, mas no dia 2 de janeiro de 2000, estive na primeira igreja batista, e esse homem aqui, o pastor Romildo, pregou em João capítulo 2, versículos 1 a 11, Deus tem o melhor para a sua vida. E naquele dia eu tomei minha decisão pública de entregar minha vida completamente ao Senhor. E talvez hoje seja a tua oportunidade, assim como eu fiz aquela decisão, você pode fazer essa decisão hoje. Amém? Se você desejar fazer essa decisão, não deixe esse lugar, não saia por aquela porta sem falar com a gente. Amém? Coloquem-se de pé. Queremos celebrar a ceia do Senhor. O Ministério de Louvor vai nos conduzir agora numa canção, onde nós vamos adorar o Senhor, consagrar esses elementos que é o pão e o cálice, em memória daquele que pagou pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos libertação perfeita e completa.